certa da gente ver aquilo. Então nós interpretamos a Bíblia não de qualquer jeito, mas de acordo com Jesus. Vamos ver alguns textos? Primeiro texto. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do Seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. Então a interpretação suprema da Bíblia é a de Jesus. Porque foi por meio dele que Deus criou todas as coisas. E o que mais? Próximo texto. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Jesus não é só aquele que vem interpretar a palavra, ele é a própria palavra, encarnada, como pessoa que veio aqui. Então, ao interpretar a Bíblia, cuidado. O que Jesus diz daquela passagem? Antes de sair tomando uma decisão, veja como Jesus interpretou a lei, o que Jesus falou dos profetas, o que Jesus falou sobre tudo. Nós nos pautamos pelo Novo Testamento para interpretar o Antigo por Jesus. Para alguns é muito simples. A Bíblia terminou, não foi mais escrita, então tudo que nós cremos está nela. Mas infelizmente, muitos ainda acham que a palavra de Deus é falada hoje. Como fica a questão dos profetas? Aqueles que têm o dom de profecia, que falam coisas que Deus tocou no coração. É palavra de Deus ou não é? Tem o mesmo peso ou não tem? Não. A única palavra de Deus terminou em Apocalipse. Então, o que nós fazemos com os profetas? Vamos ver, próximo texto. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. O que nós devemos fazer se aparecer alguém profetizando? Julgar. E qual é a base para julgar um profeta? A Bíblia. Só o que a Bíblia disser está certo. Se o que ele falar estiver de acordo com a palavra, aí é para se dar ouvido. Se não, não. Eu digo isso porque hoje tem tido muitos falsos profetas em nosso meio, aconselhando a maridos largarem esposas, aconselhando crentes a ganharem dinheiro em negócios ilícitos, aconselhando muitas coisas contrárias à palavra de Deus. E a pessoa vai, porque falar, se é um profeta reconhecido, é Deus falando. Não, Deus só fala na Bíblia. Só na Bíblia. Coloque tudo à prova. Analise a Bíblia, veja se tem a ver com o que ela diz ou não. Isso é importante saber, para você não cair em erro, para você não achar que Deus está falando coisas que Ele não falou. E aí é claro, o que é mais importante disso tudo? Conhecer a Bíblia. Você conhece a Bíblia? A Igreja Batista se pauta pelo ensino das Escrituras. Quem é membro antigo lembra como era a igreja no passado, o que era o mais forte da igreja, a escola bíblica. Infelizmente isso hoje se perdeu, porque as pessoas perderam a importância que a Bíblia tem no dia a dia. Por isso nós estamos retomando isso até, inclusive com os adolescentes, para eles acostumarem desde cedo a ler. Mas é importante conhecer o que a Bíblia fala, é importante ler, para analisar as coisas, para ver se determinada oferta de emprego pode ou não ser aceita, para ver se determinado relacionamento está de acordo ou não, para ver o que decidir. Você precisa conhecer a Bíblia. Senão você vai cair no buraco. Você não vai ver o caminho. Você vai bater a cabeça no poste. E aí vai falar, Deus me enganou. Não, você que não conhecia a palavra de Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Segundo ponto que eu quero destacar sobre o que nós acreditamos é o seguinte, pode colocar, ponto 2. A salvação é pela graça. Também isso não é só dos batistas, evangélicos e reformados e protestantes no modo geral creem nisso, desde a reforma. Lembrando que na mesma época de Lutero, a salvação era vendida. Você comprava um documento para ter um lugarzinho no céu. A igreja fazia isso. E não só o documento, era ensinado que para ser salvo você tinha que fazer todos os rituais, se comportar, se purificar, se confessar, etc, etc. De repente Lutero, lendo a Bíblia, lendo Romanos, percebe, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a salvação é pela graça.
O que é graça, meus irmãos? Graça é um presente, é algo que nós ganhamos sem merecer. A Bíblia afirma isso? Afirma. Vamos ver alguns textos. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Se você é salvo não porque você trabalhou para ser salvo, não porque você foi bom, não porque você fez boas coisas, mas porque Deus é misericordioso e te deu. Outro texto. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós judeus cremos e somos salvos do mesmo modo que os não judeus. É uma afirmação, tanto judeu como não judeu, como qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer língua, só é salvo pela graça. Outro texto. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Então é uma graça, mas que não veio de graça. Só que o preço não foi pago por nós, foi por Cristo. A nossa fé é de que a salvação se dá no momento em que nós cremos que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados e aceitamos Ele como Senhor da nossa vida. Ao fazer isso, a sua vida é transformada. E você passa a obedecer por amor e não por obrigação, porque você sabe que não precisa obedecer para ser salvo. Você tem o Espírito Santo em sua vida. E aí você obedece. Para alguns isso é muito claro, é muito óbvio. Sempre ouviram isso. Salvação pela graça. Mas eu quero sempre lembrar da nossa autojustiça, aquela vontade nossa de fazer alguma coisa para receber recompensa de Deus, né? Eu mereço ser salvo porque eu venho na igreja todo domingo, porque eu leio a Bíblia todo dia, porque eu não paro de orar. Não é isso que salva. Porque eu sou batizado, porque eu tomo a ceia, não é isso que salva. Não é prática religiosa. Não é cumprir rituais. Não é nada disso. É crer no Senhor Jesus Cristo. Única e simplesmente. Crer que Deus é tão bom que enviou o Filho para nos salvar mesmo que nós não merecêssemos. Assim nós cremos que há salvação. E há salvação perfeita. Outro ponto, 3, que eu também quero compartilhar. Nós acreditamos no sacerdócio de todo crente. Como assim sacerdócio? Eu vou explicar. Sacerdote era aquela figura do Antigo Testamento que comparecia diante de Deus. Só o sacerdote poderia comparecer diante de Deus, ele representava o povo. Então havia um templo, o único templo em que Deus aparecia, havia uma sala do templo, a única sala em que Deus estava, e só um homem podia entrar, o sacerdote, o sumo sacerdote. E lá ele representava o povo. Durante a história, isso continuou, mesmo Jesus tendo abolido isso. E também na época da reforma, o que havia? Havia um representante de Deus na terra, que era o líder da igreja. Haviam sacerdotes na igreja e o povo só podia chegar a Deus através desses sacerdotes, desses líderes, e se negava ao povo acesso direto a Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos ler. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Mais um texto. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote, poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Mais um? Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça, sempre que precisarmos de ajuda. A Bíblia afirma que com Jesus, todo mundo que crê em Cristo tem condições de aparecer na presença de Deus. Todos, sem exceção.